Olá, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia e hoje vim aqui para falar com vocês sobre efeito estufa, fato ou ficção. Então vamos lá. Baseado na atividade proposta, discutiremos o tema a seguir sobre o efeito estufa e o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra. Conforme vocês, estudantes, puderam acompanhar no texto anteriormente descrito, a energia que sustenta a maioria dos seres vivos na Terra vem da radiação solar. A atmosfera terrestre age como um cobertor, protetor, ao redor do nosso planeta. Ela permite que a radiação solar passe e absorvendo parte da energia irradiada de volta da Terra, que de outra maneira escaparia. Como resultado, a temperatura média da superfície da Terra é maior do que seria se não houvesse essa atmosfera para capturar a energia térmica. Portanto, a atmosfera da Terra ela tem um efeito semelhante a uma estufa, fazendo com que o vidro ele retenha a energia térmica do Sol, mantendo anterior quente. Para simplificar, nós temos um exemplo que é um terrário, que está aqui na minha frente. Aqui é o exemplo de um bioma, onde o vidro ele representa a atmosfera. A luz do Sol ela bate e parte desse calor emitido pela luz ela é absorvida. Parte é devolvida, mantendo o entorno quente. Então é assim que funciona. Dados indicam que a temperatura média da Terra aumentou significativamente no último século. Disse que o motivo seria devido ao aumento do dióxido de carbono atmosférico, o que faz com que a atmosfera retenha o calor de maneira mais eficaz. Portanto, o efeito estufa ele é causado pelo dióxido de carbono. E baseado em gráficos, um dos nossos estudantes, o André, ele concluiu que o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra é devido ao aumento da emissão de dióxido de carbono. Porém, a Joana, ela discorda. Ela discorda da conclusão do André. Então, nós iremos discutir o tema analisando em conjunto gráfico para tentar chegar a uma conclusão. Como podemos observar aqui, eu tenho um gráfico. Conforme há um aumento no tempo cronológico, isso, dizendo a cada década, também há um aumento do dióxido de carbono na atmosfera da Terra, ocasionando no gráfico um aumento na temperatura da atmosfera terrestre. Como nós podemos ver aqui, em 1860 até 1910, nós temos um gráfico aqui da emissão de dióxido de carbono. Milhares e milhões de toneladas por ano. Isso comparado, nós podemos ver que o gráfico ele vai aumentando. Comparado com a temperatura média da atmosfera da Terra, nós vemos o quê? Um aumento dessa temperatura. Então nós podemos concluir que quanto mais dióxido de carbono, maior é a temperatura da Terra. Um fato bem interessante é a data de 1910.
Porque no gráfico nós podemos ver uma constante do dióxido de carbono, uma pequena elevação. E isso reflete aqui na temperatura, onde existem oscilações, porém não há um grande aumento. Já em 1910, nós podemos ver esse aumento significativo do dióxido de carbono. E reflete aqui embaixo, na temperatura média atmosfera terrestre, o aumento significativo dessa temperatura. Esse fato pode estar relacionado à Revolução Industrial, quando as empresas, as indústrias começaram a depositar constantemente dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que houvesse esse aquecimento no nosso planeta. Podemos observar ainda que em 1950 nós temos aqui um aumento totalmente alto, elevado. Então nós podemos concluir que realmente o dióxido de carbono em excesso na atmosfera terrestre pode ser o grande causador do aumento da temperatura média na atmosfera da Terra. É isso. Muito obrigado.